A paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Existe nos meios pentecostais em especial uma certa expressão que eu gostaria de nessa manhã desmistificá-la, que é a chamada oração contrária. Você já deve ter ouvido esse termo, portanto ele não deve ser assim tão novo para você. Vamos ler um texto. O texto de Mateus, capítulo 5, o famoso Sermão do Monte. No versículo 43, diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Baseados, no episódio de Balaão, aquele profeta que foi chamado para amaldiçoar Israel e não quis fazer isso, as pessoas criaram um termo, chamado oração contrária, onde existe crentes, pelo menos é o que a gente vê por aí, que oram contra outros crentes ou contra outras pessoas. E me chama muita atenção isso, porque não é isso que Jesus trata. Jesus diz o seguinte, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos levantar as nossas mãos e orar por todos os homens, por todas as pessoas. A Bíblia nos conclama a orar pelas autoridades. Eu, em particular, sou contra o atual governo do Brasil, mas eu oro pela presidente, eu oro pelos governantes, porque essa é a minha obrigação. Eu não devo orar, eu não posso, não existe esse termo oração contrária. Vamos a algumas questões. Oração contrária, quem ouve ela? Deus ou o diabo? Se é Deus que ouve a oração contrária, então existe uma disputa. Deus está ouvindo quem ora pelos seus inimigos para o bem e quem ora pelos seus inimigos para o mal? Quem vence essa batalha? Se é o diabo que ouve a oração contrária, ele tem poder para respondê-la? Quem ouve a oração contrária? Quem responde a oração contrária? São termos que não existem. Não existe isso de oração contrária. Pegar um texto do Antigo Testamento, voltamos a citar os vídeos anteriores. A Bíblia é uma revelação progressiva. Eu não posso pegar coisas do Antigo Testamento e trazer para o Novo. Isso é falácia. Deus ouve a oração de um justo que pode muito em seus efeitos, como diz Tiago. Agora, orar contrário a alguma obra, a alguma coisa. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, tem pessoas que estão orando contrário contra a nossa igreja. Que é isso? A igreja do Senhor. Ele disse isso, o Senhor Jesus. A minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a igreja é vencedora. O crente... O apóstolo Paulo pergunta, que diremos, pois, a estas coisas? Eleição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 30 a 39. Oração contrária, ela não existe. Não existe. Nós devemos orar ao Senhor por nossos inimigos. E se tem alguém que tenta fazer oração contrária, querido, você não está no Evangelho.
Você deve pertencer a um outro ramo de religião. Evangelho, não. Isso não é evangelho. Não existe esse termo bíblico, não existe esse termo. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, bendizer aqueles que orar pelos que nos perseguem, bendizê-los, porque nós somos chamados para isso. Existe um Deus todo-poderoso no céu que nos ama e quer que nós estejamos de conformidade com a sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.